Olá pessoal, tudo bem? Voltando para nossa live, a gente não desistiu. Tivemos um problema no início de conexão, então por isso a gente está voltando agora. Vou convidar a Caroline para entrar. Caroline, te mandei o convite, vê se você recebe aí. Enquanto a Caroline não entra, a gente vai começar aqui explicando um pouquinho o motivo dessa live, né? Vamos ver se a Caroline consegue entrar. Hoje nós vamos falar. Ah, agora deu certo. Oi! Vai dar certo agora. Bom Nós estamos dia. precisando. Bom dia! Agora estou aqui iluminada com este céu azul de fundo para ver se inspira ainda mais essa nossa live para que ela realmente funcione. Com Então, na verdade, eu certeza. não expliquei ainda para o pessoal o motivo dessa live, então vou começar introduzindo o assunto. Na verdade, nós vamos falar sobre a importância da presença digital para os profissionais da área da saúde, né? Diante dessa situação da pandemia, muitas coisas mudaram e a gente vê isso como uma oportunidade, inclusive, né? Para o setor da saúde. Nunca foram tão vistos, nunca foram tão falados, né? Alguns acabaram se ausentando, inclusive, né, da questão de marketing, mas o que a gente observa é que aqueles que ficaram conseguiram conquistar ainda mais visibilidade nesse momento em que as pessoas estão circulando ainda cada vez mais nas redes sociais, na internet, né? E para completar aí o que a Katia está falando também, né? Nós estamos adaptadas a esse meio home office, né? Que muitos estão experimentando agora também, né? E, enfim, alguns médicos também já indo para a telemedicina, né? Então, como é importante também a gente estar preparado para o digital, né? Então, foi um momento que aconteceu para alguns como um despertar, né? Para outros já era um despertar que veio há alguns anos, né? Que a gente já atende a área médica, a área da saúde já há 5 anos, né? Com marketing digital, apesar de eu e a Katia já temos anos de experiência aí com marketing, né? Não só com a Yannis, mas outros anos que a gente já trabalhou. E como a gente percebe, assim, os médicos que começaram há algum tempo atrás, como eles já estão colhendo muitos frutos, já está rodando o marketing digital muito bem, né? Porque a gente tem que perceber também que o marketing digital não é do dia para a noite, né? Não é assim, vou começar, resolvi, quero estar já conquistando muito espaço já no outro mês. Não, é um trabalho, né? Um bom planejamento. A gente fala assim, é como um avião pegando o voo, né? Ele vai, ele começa a decolar, ele demora até chegar a uma altitude. Quando ele chega, ele vai se mantendo, mas também se eu parar de fazer, ele começa a cair. Então, as pessoas estão percebendo, os profissionais estão percebendo a importância de estar no digital, porque hoje, né, se teu negócio não está online, né, ele não existe, né? Então, as pessoas procuram isso mesmo, né? E acho que é isso, né, Katia? Porque o que a gente percebe dessa encontrabilidade assim dos médicos para achar eles? O que eles estão fazendo, né? A gente está vendo uma movimentação aí, né? Oi, Júlia. Sim, eu acho que a pandemia ela trouxe digamos assim, essa energia agora para aqueles profissionais que ainda não estavam trabalhando no digital, né? Eles perceberam que em função até da queda do movimento nos consultórios, do fechamento de muitos consultórios, porque na verdade não poderiam mais atender, né? Como isso atrapalhou a questão de atração de pacientes, né? Então, quem já estava nesse movimento com presença digital, quer dizer, com site ou trabalhando nas redes sociais, para se adaptar a esse momento agora da telemedicina, eu acredito que não foi muito complicado, né? Eles só tiveram que fazer um movimento realmente de ir atrás, talvez, de plataformas onde eles tivessem mais facilidade de conversar com esse paciente, né? Mas
outros que não estavam ainda sentiram uma dificuldade maior, eu penso, né? Então, esse momento, ele serviu, acho que realmente para dar vamos lá, temos que fazer, temos que entrar nesse mundo, porque não tem realmente como ficar fora. E a gente observa já pesquisas, né, que indicam que essa é uma nova forma, uma nova linha de negócios até para os médicos, né? Não só ficar no mundo online, quer dizer, antes eles faziam esse movimento de atrair pacientes pela internet para que pudesse preencher uma vaga no consultório presencial, né? E agora eles têm a oportunidade de fazer isso tudo através do online. Claro que a gente entende que algumas especialidades, essa coisa de consultar via online vai ficar um pouco difícil, né? Mas eles podem agilizar, né? Eu fui recentemente numa ginecologista, e aí, assim, os exames iniciais, quer dizer, a minha primeira consulta foi só para ela pedir os exames. Ela não tinha ali muito o que fazer comigo, a não ser depois que eu tivesse esses exames nas mãos, né? Então, acho que essa primeira consulta é muito mais viável, né? Tanto para paciente como para o médico, que fosse até online. Então, isso realmente é um movimento, é uma oportunidade para que os médicos possam ter até escala, né, de ganho de consultas. Sim. Não, até, a Katia, deixa eu até pedir aqui que teve alguém que falou para afastar um pouquinho o teu vídeo que está muito fechado no teu rosto. Acho que dá só uma... Melhorou? Melhorou, agora a gente consegue ver melhor. Então, até complementando isso, assim, porque às vezes entra uma dúvida assim, onde que eu vou, né? A rede social, eu quero já, meu Instagram é suficiente, tô indo muito bem, lá que eu consigo muitos pacientes, mas, claro, isso é muito bom, a gente ama o Instagram, né? Por isso que a gente está aqui também fazendo essa live, né? Então, mas como é importante também pensar para o lado do Google, né? O lado da encontrabilidade. Então, assim, ter essa presença no Google também, porque o Google, ele está mais preparado. As pessoas, quando vão procurar alguma coisa, eu estou com algum problema, elas não vão entrar no Instagram, né? No Instagram, elas estão lá mais para se relacionar. Elas vão para o Google. Eu estou com, sei lá, insônia, né? Estou com irritabilidade. Então, eu vou para o Google procurar o que está acontecendo comigo e que profissional que eu posso encontrar. E é lá que eu faço a busca. Então, é uma busca muito mais direta para encontrar uma solução para mim. Então, quem está bem posicionado no Google tem esse destaque, né? Que é através do seu site, né? Que a gente chama que é a casa digital, né? E as redes sociais a gente fala assim, o aluguelzinho que tá lá, né? Porque se um dia o Instagram falou assim, aqui vocês não pisam mais, nós não temos esse controle, né? Mas a gente usa enquanto ele nos permite. Então, o site é importante, ter um blog, escrever conteúdos, né, Katia? Acho que essa parte do conteúdo, como é importante, às vezes causa uma confusão. Que conteúdo eu vou escrever, né? Então, na verdade, jornada. A verdade da confusão vem, eu penso que quando não se há planejamento, né? Tudo na vida da gente sem planejamento fica confuso. E estar presente nas redes sociais ou no Google, enfim, isso tudo precisa de um planejamento, né? E ele começa, na verdade, até pelo posicionamento, né? Que esse médico, que esse profissional quer ter na internet. Então, quando a gente começa os nossos projetos, a primeira fase dele é realmente entender como é que esse médico quer se posicionar, qual é o diferencial dele, qual nicho ele quer atingir, porque existem várias formas, né, de você atrair pacientes. E quando você foca, você tem mais, digamos assim, facilidade em colocar, na verdade, um conteúdo que vá atingir aquele paciente na veia, né? Então, sei lá, se eu sou um ginecologista, por exemplo, né, e eu quero me posicionar, eu vou escolher aquele tipo de paciente que eu tenho mais identificação. Pode ser um ginecologista que trata, por exemplo, de pacientes com problemas de infertilidade, né? Então, eu vou falar especificamente com esse paciente. E é esse posicionamento que faz com que ele realmente consiga ter um diferencial diante de todos os outros médicos que estão na internet, né? E a gente estava até na live de manhã, né, que teve alguns contratempos, mas até a doutora Fernanda, né, que nos acompanha, comentou assim, durante a pandemia
eu lancei meu canal do YouTube, né? Então, assim, esse momento também serviu para as pessoas assim, não, tem alguns que paralisam mesmo, deixam o medo Tomar bloquear, conta. tomar conta, e outros não, pensam assim, deixa esse medo de lado, eu vou, né, pegar o meu propósito, o que eu quero ensinar, o que eu quero ajudar, e vou em frente, né? E muitos usaram disso para se planejar. Pessoas que não tinham site começaram a fazer site, se planejar, que assim, né, a gente sabe que a vida do profissional da saúde é bem corridinha, né? Então, assim, tem algum médico que até falou assim, né? Ah, Carol, agora eu vou ter tempo para fazer meus vídeos e tal. Então, assim, olha, olhando pelo lado positivo, usando esse tempo também para construir a sua presença digital. Então, como a doutora Fernanda falou assim, ah, aproveitei para lançar meu canal no YouTube. Foi uma ótima estratégia, porque os vídeos dela vão começar a indexar no YouTube. Quando procurar lá por um termo, né, por uma doença que ela trata, né, pelos serviços dela, ela vai começar a se destacar, né? Então, como é importante também, assim, a gente ver tudo que está passando, às vezes o que a gente está passando é um momento, às vezes, a gente se renovar, né? Mostrar o que caminho que eu posso seguir, eu vou seguir com o meu propósito, deixar esse medo de lado e procurar ajuda. Ah, eu estou confuso. Ah, vou procurar ajuda, vou procurar uma mentoria, vou procurar quem me possa ajudar a dar o próximo passo, né? Mas uma coisa assim que eu até quero pedir também a opinião da Katia sobre aonde estar presente é uma coisa que a gente sempre fala, né? Aonde está o seu paciente, né? Porque às vezes assim, eu acho muito legal usar o Twitter, acho muito legal usar o LinkedIn. Mas será que teu paciente está lá? Ele está lá no LinkedIn? Ele está procurando soluções lá? Se ele estiver lá, ótimo. Você tem que instalar mesmo, né? Mas assim, acho que essa é a primeira pergunta. Onde está o paciente? E outra, né? Eu me identifico com aquela rede social? Ah, não me identifico. Mas será que não vale assim um esforcinho para aprender, para ir, né? E estar onde seu paciente está também, né? E também uma outra dica, assim, né? Ah, tem vários canais? Tem YouTube, tem o blog, tem Instagram, tem Facebook, enfim, tem gente que tem canais, grupos no WhatsApp. Ai, Carol, agora eu participo de tudo? Não, eu acho assim, escolha alguns e faça bem feito, né? Tenha consistência, porque senão parece assim, eu vou fazer por fazer, porque tá todo mundo lá. E não é bem assim, né? Então, assim, ó, se a gente tem um propósito e nós estamos aqui, né, repetindo a live, porque a gente falou que ia fazer e a gente não desanimou, estamos aqui. Então, é isso que a gente quer passar para vocês também, né? Aonde que eu quero estar? Eu quero ajudar as pessoas, porque, assim, o médico, como ninguém, é um profissional que mais ajuda, né? Quando bate na saúde das pessoas, assim, é o profissional que está mais conectado, assim, com as pessoas. Então, assim, leve esse teu propósito para ajudar mais pessoas, né? Seja nas redes sociais, seja no teu site, né? Que é assim, é você ajudando, é você levando o seu conhecimento que as pessoas vão confiar em você, vão se identificar e vão acabar comprando de você, porque as pessoas agem muito pela emoção, porque elas gostam de comprar de quem elas gostam, né? A gente é levado a isso, né? E aí, Katia, eu até ia te perguntar, falei, mas aí tem uns que perguntam assim, né? Ah, mas eu vou ser mais um no Instagram, tá todo mundo usando, né? Vale a pena? E aí, vale a pena? A gente vai dizer que vale, né? É óbvio, a gente está nesse mundo e a gente está vendo tudo que está acontecendo. Mas, assim, às vezes eles têm uma impressão, o que eu percebo dos médicos é que todo mundo está no Instagram, está todo mundo fazendo propaganda, está todo mundo vendendo seu serviço, principalmente no Instagram, né? Então, às vezes isso é uma visão um pouco distorcida, porque o mundo deles é saúde. Então, eles acabam seguindo perfis de saúde, os amigos deles são da área da saúde, né? Então, isso às vezes para eles dá a impressão de que já está saturado. Mas não, isso não acontece com quem, por exemplo, é leigo no assunto, né? Nós que não somos profissionais da área da saúde, a gente não tem tanto amigo assim médico, então a gente acompanha sim conteúdos médicos, mas em escala bem menor do que quem é médico, né? Porque afinal de contas o algoritmo do Instagram vai mostrar para ele ali as informações de quem ele segue, né? Se o círculo dele é de amigos médicos, é isso que ele vai ver. Mas com relação ao fazer diferente, a questão mesmo está na busca de um diferencial daquilo que é a essência. Então, cada profissional tem o seu jeitinho. Cada profissional tem
uma forma de lidar com uma determinada doença, enfim, né? Então é isso que ele tem que tentar buscar e mostrar dentro do Instagram, dentro da internet, dentro do site, do blog, enfim, seja qual for o veículo, o canal que ele utilizar, né? Isso vai fazer diferença, porque é o jeitinho dele. Cada um tem seu jeitinho, eu tenho meu jeito um pouco mais séria, né, mais sisuda, a Carol mais descontraída, mas assim, independente da forma como a gente trata, essa nossa essência tem que aparecer, né? E é isso que faz diferença quando você vai para a internet. E pensar sempre, né, que você está querendo ajudar. Então, um médico profissional da área da saúde tem muito disso, né? Eles são pessoas que podem ajudar a gente a ter uma melhor qualidade de vida, a entender melhor aquilo que a gente está sentindo. E quando eles vão para a internet para passar esse conteúdo, tem diferencial, tem ganho para todo mundo, né? Para a gente, como consumidor dessa informação, e para eles como disseminadores, quer dizer, constroem uma autoridade digital com base naquilo que eles sabem, né? Experiência, conteúdo, enfim. Então, a doutora Fernanda, tu citou, né? Só para fechar. A doutora Fernanda é um bom exemplo disso, porque ela, na verdade, começou devagarinho. Ninguém precisa entrar nesse mundo, né? Isso a gente precisa deixar bem claro aqui. Um médico não precisa entrar fazendo site, tendo blog, tendo rede social, fazendo Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, fazendo links patrocinados, enfim. Tudo isso faz parte, claro, né? Quanto mais ele fizer, melhor. Mas ele não precisa começar tudo de uma vez só. A doutora Fernanda foi um exemplo. Ela entrou de forma pontual, fazendo o site dela, quer dizer, construindo a casa digital, né? Que é, digamos, a base da comunicação de quem faz uma estratégia de marketing digital. Então, ela construiu o site dela, bem pensado, fez todo aquele estudo da persona, né, quem ela realmente queria atingir, e ela já tinha claro para ela o posicionamento dela. Ela é uma otorrino que tem foco em cirurgias nasais, então isso para ela desde o início estava muito claro qual era o tipo de paciente que ela queria atingir, né? Então ela construiu o site e começou a participar do Instagram e do Facebook. Eram duas das redes sociais que ela achou essencial para poder startar o projeto dela, né? E aí, aos pouquinhos, ela foi se adaptando a esse mundo, conhecendo, se ambientando, e agora, com a pandemia, ela teve mais um insight. Agora eu vou partir para o YouTube, né? E quando a gente fala em encontrabilidade, uma coisa que também é super importante fazer é o SEO, na verdade, regionalizado. Às vezes a gente fala assim, eu fiz um site, mas eu não aparece, o Google não indexa, quando alguém pesquisa lá, ginecologista em Florianópolis, por exemplo, eu não apareço. Muitas vezes o site ele não está preparado para indexar essa palavra-chave. E aí a gente coloca, digamos assim, uma situação em que se ele usar termos de busca como ginecologista, Florianópolis no site dele, há muito mais chances dele aparecer do que se ele simplesmente usar a palavra ginecologista, entendeu? Porque ginecologista ele vai estar concorrendo com um termo que é genérico e que quase todos os profissionais, né, que são especialistas nisso, vão utilizar no site. Então, se ele é um médico que não tem foco em vender um produto pela internet, por exemplo, só atrair pacientes para o consultório dele, ele pode se beneficiar, né, usando essa estratégia, usando essa técnica de SEO para poder se posicionar na região dele, na cidade dele. A Fernanda fez isso. Com certeza. Eu acho que essa questão do site tem que ser bem pensado, né? Porque às vezes alguns perguntam assim, eu tenho site, mas ninguém me encontra. Mas é toda essa análise que tem que ser feita mesmo, de palavras-chave, de como que está posicionado, o que está publicando, né? Porque também tem pessoas que vão lá, criam um site e ele só serve para colocar telefone e endereço, mas não tem conteúdo, não tem, né, artigos no blog, né? E ainda tem pessoas que colocam, né, mais uma dica aí para vocês, né? Essa coisa de colocar missão, visão e valores nos sites, isso já passou, né? Isso as empresas faziam. Hoje as pessoas não querem muito saber isso. Elas querem saber o que você pode ajudar eles, né? Qual que é o teu propósito? O que que você está ali para ajudar? Então, isso é muito mais rico. E aproveitando, falando dessa questão de rede social, voltando um pouquinho aqui, que tem uma pergunta que eu preciso responder
que nos enviaram. Uma nutricionista, ela perguntou assim, é importante ter um padrão de posts, né? Então, o que eu posso dizer a respeito disso um pouquinho, né? A minha formação é designer gráfico, né? Então, a Katia sabe que eu gosto de cores, de alinhamento, né? Eu vejo uma coisinha torta, o meu olho bate para aquilo ali. Sim, é importante você ter uma identidade, mas não que aquilo seja tudo sempre igualzinho, né? Por que uma identidade? Eu preciso também me identificar. Eu sei que quando a Katia posta, aquela é ela falando. Eu sei quando a médica tal posta, eu sei que é ela falando, porque tem uma identidade. Claro que imagens bonitas também conectam, né? Todo mundo gosta de ver uma coisa bonita, né? Então, ninguém gosta de ver coisa feia, né? Repele um pouco. Claro que unido com o conteúdo é que vai dar essa conexão, porque não pode ser uma coisa solta também. Mas essa coisa do padrão é o seguinte, é complicado você só fazer, né? E a gente vê muito aí também, né? Que a gente chama às vezes os fazedores de posts, né? Que vai tudo igualzinho, a mesma imagem, só de banco de imagem, só troca o título só troca a chamada da imagem, é o mesmo rodapé, a logo sempre está no mesmo lugar. Que quando você abre o perfil, parece que é um panfleto, né? Então, isso também não é legal. É bom mesclar um pouquinho da sua vida pessoal, colocar um pouquinho das suas parcerias, o que você está fazendo, até porque quando a pessoa vai postar, às vezes está lá num congresso, num treinamento. Queria publicar tanto uma coisa no Instagram, mas eu não vou publicar porque vai bagunçar o meu feed. Então, acaba criando umas amarras que acaba prejudicando, né? Deixa eu até ver, a Lisandra mandou uma pergunta aqui sobre os posts com clientes, fotinhos de pacientes. Pergunto isso porque os que não estiveram com fotos seriam preferidos, e vocês pensam disso. Que ela perguntou aqui, fotinhos com pacientes, pergunto isso porque os que não tiveram em fotos podem se sentir preferidos. Assim, preferidos, quer dizer, deixados de lado. Sim. É que assim, na verdade, né, Lisandra, a gente nem pode colocar postagens com os clientes, né? Expor os pacientes na área médica, né? Então, isso é contra o CRM. Então, a gente tem que cuidar quando vai publicar foto do paciente, né? A gente tem que pensar numa estratégia bem correta, a gente tem que analisar cada caso para não parecer que a gente está se promovendo em cima de um profissional. Ou, às vezes, tem profissional que às vezes posta foto de paciente e esse paciente também não autorizou, né? Então, é algo que tem que tomar mesmo cuidado, né, na hora de publicar. Não vou dizer assim, não pode 100%. A gente teria que analisar cada caso, mas assim, a regra diz que a gente não pode expor pacientes, né? Não pode se promover em cima do paciente, tá? Tem muitos pacientes... Ela tá falando. Tem muitos profissionais fazendo isso. Tem mesmo, né? Existem vários tipos de profissionais, como existem vários. Sei que a Lisandra é uma ortodontista ótima, recomendo. Mas assim, né, Lisandra, acho que assim, um profissional que é bom, tem um espaço, ele consegue também se destacar sem usar coisas que são proibidas, né? Então, quando ele passa o seu valor mesmo, a sua essência, quem ele é mesmo como profissional, dá para ter... Tem várias estratégias aí que a gente, numa próxima live, né, Katia, a gente vai entrar nessas estratégias de conteúdo. Uma dá para falar, eu acho. Na verdade, o que ela pode usar é a história do paciente. Quer dizer, ela pode contar, sem colocar a fotinho deles, por exemplo, né? Ela pode relatar o caso, que provavelmente alguém vai se identificar, porque a maioria das pessoas, né, tem alguns determinados problemas, alguém vai se identificar com aquele problema que ela vai relatar daquele paciente, e aí, de qualquer forma, mostrar como é que ela, né, conduziu aquele tratamento, qual foi o resultado atingido, sem precisar expor o paciente com foto na rede social, né? Com certeza. Mas sim, Lisandra, tem formas que dá para, assim, a gente usar o paciente de uma forma sem expor ele, né?
mas usando os casos. Tem o antes e depois também, né, Carol, que é bem polêmico. Eu acho que sempre tem aquela coisa, né, de que, tem profissional colocando antes e depois, principalmente essa questão da estética, né, também é proibido, né, a gente sabe que é proibido, dá uma vontade de fazer. Para a área de odontologia, né, isso foi liberado, mas para a área da medicina não. Então, não dá para usar esse antes e depois como sendo um argumento para poder estimular uma venda dentro da rede social, né? O que pode também é dentro do blog, ele usar o blog como um artigo, e aí colocando, sim, informações do antes e depois. Dentro do blog não é problema, mas dentro da rede social, o antes e depois não é permitido. Tem gente que faz? Tem, mas eles estão correndo um risco, né? Uhum. E uma outra coisa que surge, assim, de dúvidas nas reuniões que a gente participa e tal, às vezes, assim, a gente até algum profissional quer fazer, às vezes quer fazer sozinho, né? E a gente super incentiva o profissional a fazer, né? Porque, às vezes, eles contratam uma agência e falam assim, que bom, agora eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, né? A gente é um trabalho a 4 mãos, onde a gente vai precisar da ajuda do profissional, sim, porque é o profissional que obtém aquele conteúdo, ele que sabe. Ninguém melhor que o profissional para dizer o que é o melhor tratamento, o que tem que fazer. Nós, agência, nós vamos ser apenas uma ferramenta para potencializar tudo que ele tem de conhecimento. Então, é bom esse trabalho em conjunto. E quando a gente entra em consultoria, que são profissionais que querem seguir, né? Eu quero fazer meus posts, eu gosto de cuidar das redes sociais, só que daí às vezes entra aquela confusão, né? O que eu vou postar? Eu olho um monte de perfis e aí eu fico confuso, porque daí às vezes eu quero copiar, mas daí eu vejo que aquilo não combina comigo. Será que eu vou ter que fazer o que aquele profissional está fazendo? Aí a gente volta para o planejamento, né? Que é a essência do teu conteúdo, é a essência das tuas postagens. Quem é você? Quem é seu paciente? Quem você quer ser para o seu paciente? Como você quer ser reconhecido para o seu paciente, né? Então, é muito de você mostrar a verdade. Hoje, cada vez mais, o mundo está mostrando que a simplicidade e a verdade, ela prevalece, né? Aquela coisa muito montadinha, muito decorada, né? Ela não está conectando com a verdade, porque as pessoas, elas querem saber quem é a essência, eu quero saber quem é a Katia, o que ela acredita, quais são os valores dela. Nossa, eu gosto tanto dela como profissional que eu até gosto de acompanhar o que ela faz nas horas vagas, né? Ela é um exemplo para mim. Então, isso que as pessoas também têm que entender na rede social, que não é só falar de negócios, claro que vai ser a grande maioria, né? Você não vai ficar só mostrando sua vida pessoal ali, mas você ter esse equilíbrio mesmo, né? De trazer a sua essência ao que você acredita, né? E falando de postagens, rapidinho, assim, teve mais uma dúvida que surgiu, que ele falou assim, aí o médico assim, mas a minha especialidade, que era uma especialidade de urologista, né? Ela mostra muito só dor. Cirurgião plástico, dermatologista mostra beleza, né? É muito mais fácil conectar. Será que as pessoas não vão achar chato me seguir porque eu vou falar muito de problema? Só que tem várias formas de você falar o problema. Será que aquela pessoa que está com problema, ela não quer uma luz lá no fim do túnel? Ela não quer uma solução? Então, às vezes, você não precisa falar de uma forma sofrida, né? Mas você pode mostrar que você tem o conhecimento, que você tem soluções, que a pessoa não precisa mais sofrer com aquilo, que tem tratamento. Então, tudo é a forma como você vai passar, né? Então, acho que isso também é mais uma dúvida que surge, né? Sim, essa coisa que você falou ali da confusão, né, que surge na hora do que escrever, eu acho que ela surge porque você não tem realmente um plano. Quando a gente geralmente monta um plano editorial, que é o que a gente utiliza nos nossos projetos, né, isso deixa mais claro para o profissional quando ele começa a escrever aquilo que ele pode, assuntos que ele pode abordar, né? Então, essa linha editorial, esse universo de conteúdos que ele vai descrever no início do projeto, ajuda muito ele, a hora que ele escreve, entender, agora eu posso usar uma postagem, por exemplo, falando de um problema. Amanhã eu vou falar, na verdade, sobre uma forma de trabalho que eu acredito.
E assim por diante, ele vai montando um cronograma de postagens que na hora que ele senta para produzir, porque isso é importante, né, ele ter um horário para sentar e produzir também, ele vai ter mais clareza do que ele pode, desse universo de conteúdos que ele pode abordar. E isso traz mais segurança também, né? Não fica tão maçante para o profissional, porque o que deixa perdido é não saber por onde começar, né? Como é importante esse planejamento, né? Essas linhas de referência, né? Isso ajuda muito, né? Até teve um outro médico, né? Que ele é um pneumologista, daí eu falava assim, você vai descobrir tanto a tua persona, saber tantas dores dele, que quando tu publicar, ele vai dizer assim, doutor, você falou para mim. E é para o paciente que você vai falar, não é sobre você, e sim o que você tem de passar de conhecimento para aquela pessoa. Eu tô me comunicando pensando na pessoa. E o bloqueio que acontece com os profissionais, né? Até com a gente, com qualquer um que começa no meio digital, né? Então, mais uma dica aí, tá? Às vezes as pessoas assim, vão achar que eu tô querendo aparecer, né? A Carol Cartier fazendo live? Sim, nós estamos fazendo live, sim. Por quê? Pode ser que amigos ou familiares não vão querer acompanhar a gente, mas a gente sabe o que a gente tem de valor e o que a gente tem de conhecimento para passar para os profissionais, né? Então, às vezes tem médico que fala assim, teve um que já até comentou assim, eu vou parecer charlatão, né? Vou começar a aparecer, vamos achar que eu sou charlatão. E na verdade não, porque assim, tem muitas pessoas que estão do outro lado querendo tanto ajuda, tanta informação, que caminho que ele deve seguir, né? Vamos pegar aí uma mulher com menopausa, né? Que um ginecologista especialista nisso pode tratar. Às vezes ela nem sabe que está com sintomas, mas ela viu uma postagem de uma doutora que ela está ajudando, ela está colocando problemas que podem surgir com essa mulher, e eu falo, nossa, ela está falando para mim, né? Ou né, para aquela pessoa que segue ela. Olha como ela pode ajudar, né? Isso lá na frente pode reverter numa consulta, claro que pode. Mas assim, a gente sempre tem que ir com o intuito assim, eu estou ajudando alguém. Eu não estou me aparecendo, nada, né? Eu estou com um propósito de ajudar alguém. É ajudando que a gente vai colher frutos, né? Então, essa é a linha também do pensamento que vocês precisam ter, né? E ela é uma linha que, na verdade, não é assim tão fácil. Entrar no mundo digital não é assim da noite para o dia, né? A gente sabe que leva um tempo. E até porque não digamos assim, no primeiro contato que essa pessoa vai ter com uma informação, com um conteúdo desse médico, que ela vai, por exemplo, entrar no site e agendar uma consulta. É um movimento longo esse. Existem algumas estatísticas que dizem que mais de 20 pontos de contato entre o primeiro momento em que ele percebe um conteúdo de um médico ou de qualquer outro profissional, né, que faça marketing digital, até o momento em que ele compra o serviço. Então, ele vai entrar no site, ele consumir um conteúdo do blog, ele vai sair dali, mais tarde ele vai, de repente, entrar na rede social, encontrar um post que vai falar, vai conversar com ele, e ele vai de novo entrar no site, enfim, ele vai fazendo esse caminho, né, até chegar no momento em que ele entenda, não, realmente esse médico entende sobre o assunto, eu gosto do jeito como ele fala, eu gosto da forma como ele trata os assuntos, eu vou marcar uma consulta, né? Então, esse entendimento de que não é da noite para o dia, não é num primeiro contato que a efetivação da consulta vai ser realizada, né? Leva um tempo para isso. E é como os canais de comunicação, né, que a gente fala aí, site, blog, redes sociais, é como assim, né? São várias portinhas, né? E todas elas vão dar acesso ao médico. Então, assim, quais portas eu vou trabalhar que esse meu paciente vai ter acesso a mim, vai abrir e vai ter acesso, né? Mas que isso eu tenha bem formatado, bem planejado, tenha uma consistência. Por exemplo, eu vou ter só site e Instagram. É isso que eu vou fazer. Ok, então vamos fazer um planejamento para isso funcionar. Agora que não dá, é pipocar em um monte de lugar e nunca mais aparecer, né? Como às vezes a gente vê, né? O Google Meu Negócio. É uma outra estratégia muito boa. Faz um teste aí, digita o seu nome lá no Google para ver onde está aparecendo. Às vezes tem site com o site desatualizado, fotos antigas. Então, assim, cuide da sua imagem, né? Cuide da sua imagem
pessoal, né, nas redes sociais, no Google, né, para que quando o paciente chega até você, fala assim, nossa, são as mesmas pessoas, do digital e presencial, né? E como a gente vê esse mundo se unindo muito agora, né? As pessoas estão muito no online, digital, as pessoas estão se conhecendo cada vez mais. Que antes ficava muito aquela coisa assim, o médico, né? Lá no consultório dele, intocável, às vezes assim, até demorando para conseguir uma consulta com ele e tal. Hoje em dia ele está tendo muito mais acesso, a gente está conseguindo colher muito mais conteúdo, né? A gente está aprendendo muito mais e com certeza ele também está tendo muito mais contatos para os médicos que estão fazendo isso, né? Para os profissionais que estão apostando nesses canais, né? Então, Carol, falando em apostar nesses canais, a gente sabe que uma das principais dores dos nossos clientes é tempo, né? A agenda concorrida de um médico não é fácil. E aí, como ele consegue conciliar atendimento em consultório, continuar estudando, porque eles não param, né? Vivem fazendo congressos, vivem participando de cursos para que possam trazer cada vez mais informação e tratamento, né? A medicina não para. E como é que eles conciliam isso, né, com as redes sociais, com o blog, com o site? Eu acho que não tem como a gente não falar que é necessário que eles disponibilizem um tempo da agenda para poder se dedicar. Se não tiver essa dedicação, o projeto não acontece, o projeto não roda, né? Teve um dia desses que até ouvi uma analogia bem interessante de um médico, ele falou, de um médico mesmo, ele falou o seguinte, que o consultório dele, online, ele era, na verdade, quando ele foi para a rede social, ele identificou aquilo como se fosse um consultório online. Então, assim como ele tem as rotinas dentro do consultório dele, quer dizer, ele abre às 8 horas, ele faz os atendimentos, enfim, ele tem toda aquela rotina do consultório físico, ele decidiu que dentro da internet ele também teria essa rotina. Então, definir um horário, não precisa, né, dedicar o mesmo tempo que você dedica, né, no consultório físico ou no consultório online, mas que você tenha na sua agenda um horário para parar e pensar nas suas estratégias. Fazer um conteúdo, escrever alguma coisa, conversar com a agência, trocar ideias, né? Isso é extremamente importante para nós. A gente sempre pede, poxa, contribui, porque é o dia a dia deles que vai trazer riqueza de informação para dentro da rede social. É o paciente que chega na frente dele com uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, que é a dúvida de quem está na internet também. Então, esse conteúdo é importante que a gente receba deles também, né? Sabe que eu gosto até de comparar, assim, é a mesma coisa assim, ó, uma coisa certa, né? Não existe vitória sem dor, né? Tudo que é muito fácil, tem um monte de gente fazendo, né? Então, tudo é muito fácil e a gente não dá valor para as coisas que são fáceis, né? Isso vai de tudo, desde assim, ó, eu quero chegar no verão aí 5 quilos mais magra, enfim. Eu vou ter que sofrer um pouquinho, vou ter que fechar a boca, vou ter que ir na academia, mas para eu ter vitórias lá na frente. É a mesma coisa um nutricionista, né? Vamos supor, vai uma pessoa no nutricionista, ela passa dieta, ela passa hábitos, passa tudo que o paciente tem que fazer. E ele chega e não faz nada. Ele vai ter resultado? Não vai ter resultado. Então é isso que a gente fala, né? O profissional também tem que estar disposto e preparado para estar no digital. Porque muitos querem, mas às vezes assim, eu vou contratar a agência, elas vão cuidar tudo do meu trabalho. Claro que a gente cuida de muita coisa, facilita muita coisa assim, mas os profissionais que estão conectados, estão dispostos a parar um tempinho do seu tempo e se dedicar também, eles têm muito mais resultado, né? Tudo que tu se dedica, seja para a saúde, seja para o teu lado profissional, tudo que você semeia, tudo que você coloca foco e dedicação, você vai colher, né? Então, nós aqui da Yannis também temos projetos para acontecer em breve. Se a gente não chegasse a falar assim, nós vamos fazer e vai ser até final de julho, a gente ia deixando, era um compromisso que chegava, era um cliente para atender e o nosso ia ficando de lado. Então, tudo a gente tem que ter um propósito e colocar o que eu quero ser. Então, assim, a pergunta é, né? Que profissional você quer ser? Você quer ser mais um
né? Que às vezes você é um médico generalista, né? Generalista. Que tipo assim, faz o mais do mesmo. Não, eu quero mesmo me destacar. E para me destacar, eu preciso de uma ajuda. Ou não, eu preciso de um tempo, né? Eu vou dedicar uma horinha, meia horinha no dia. Ou assim, o que a gente fala para os profissionais também, né? Tá sem tempo? Tá, na tua semana, pensa assim, não tem uma brecha, assim, uma tarde, uma manhã, uma lacuna aí de horários? Coloca lá, pede para a secretária, ó, esse horário não marca nada para mim, né? Eu vou parar, vou gravar um IGTV, vou fazer uma live, vai ser o horário que eu vou me dedicar para a minha carreira, né? Então, a gente fala para os profissionais que a gente atende também, aproveita o horário lá que foi na clínica, chega uma horinha antes ou fica uma horinha depois e se dedica, né? É o momento que eu vou fazer um stories, é o momento que eu vou passar informações para a agência. Eu não tenho tanto tempo, então eu quero uma agência para me ajudar. Mas eu tenho que ter um tempinho para provar o material, ou passar uma ideia, ou passar dores dos meus pacientes, né? Porque só vocês sabem as dores que eles têm. Então a gente sempre fala, né? Deixa um caderninho do lado aí, vai anotando as dúvidas dos pacientes. São ótimos temas aí para você fazer uma live, fazer um post, porque a dúvida de um é a dúvida com certeza de vários, né? Então, por isso que até esse encontro aqui é bom vocês passarem dúvidas também de vocês para a gente, porque a gente respondendo uma dúvida de vocês vai ajudar outros profissionais também, né? Então, Contribuindo aí para o caderninho, eu aprendi essa semana a fazer um grupo só de uma pessoa. Então, isso facilita demais quando a gente quer fazer, digamos assim, uma anotação. Não tem o caderninho que a gente pede para que eles tenham, né? Mas pega o celular, pega aciona ali o WhatsApp e faz um áudio. Olha, paciente tal saiu daqui e tinha essa dúvida, isso, ou eu percebi que esse conteúdo aqui é interessante, grava esse áudio e deixa guardado. Porque na hora que você for parar para escrever ou para passar para a agência um conteúdo que realmente agregue, você tem ele ali salvo. Porque se você não fizer isso, você vai acabar esquecendo, a gente esquece. Deixa passar, amanhã a gente não lembra mais. Pode até lembrar, eu tinha um assunto para falar, mas eu não sei qual é, não lembro. Isso acontece muito. Então... Tem a Roberta aqui, eu também tenho um grupo sozinha, me ajuda muito. Eu também tenho. Obrigada, Roberta, pela participação. Então, assim, tudo da nossa vida é planejamento, né? Então, desde como eu vou me planejar, então, assim, cuide, né? Todo mundo tá no Instagram, vou lá. Começa a aparecer de qualquer jeito, né? E, de repente, para tu reverter uma imagem que ficou negativa, ficou manchada, então é muito mais fácil assim, não, vou parar, vou me planejar. Então, pensem, né, profissionais. Sim, todo mundo está vivendo uma crise? Sim, estamos vivendo uma crise, mas tem gente que está olhando de outra maneira, né? Então, tá se fechando algumas portas, mas está abrindo várias janelas, né? Então, assim, aproveitar. Eu tenho tempo, vou me dedicar ao marketing digital, que para mim sempre foi uma coisa assim, eu não tenho tempo. Agora temos profissionais que estão tendo tempo, sim. E aí, como que você vai estar quando tudo voltar? Né? O teu concorrente, será que está parado também? Está todo mundo parado? Não, né? Então, se fosse assim, a gente também não estaria aqui conversando com vocês, vamos parar tudo também. Não é assim, né? A gente tem que se dedicar, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, o que a gente quer para a nossa vida, né? E isso está relacionado à nossa área profissional. Não tem como a gente ser completo, né? Ser pessoas felizes se cada área da nossa vida não estiver bem alinhada, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês a tirar dúvidas, a alavancarem, seja com a ajuda de um profissional. Hoje tem freelancer, hoje tem agência, hoje tem médicos que escrevem muito bem, só falta, às vezes, aquele planejamento, aquela pitada, aquela orientação, e tem tudo aí para ser um grande sucesso, porque vocês já lidam com o público, né? Então, estar na rede social é só mais um canal, só que agora digital, né? Então, estejam preparados mesmo, né? O mundo está mudando, as coisas mudaram, já mudaram há muito tempo. Eu e a Katia, se vocês não sabem, a gente já era do mundo de TI, né? A gente trabalhava
em TI. E como a gente via que TI, as coisas aconteciam assim muito antes de outros segmentos. Então, como a gente acompanha muito o pessoal de TI ainda até hoje, a gente segue o mesmo ritmo deles, né? Então, como a gente vê as coisas acontecendo lá, e aí que vai chegar para outros profissionais. Então, assim, pense, vocês já podem ir caminhando, não espere, como diz a água, bater na bunda para depois seguir, né? Então, acho que essa é uma das dicas nossas. Sim. Não sei se a gente tem alguma pergunta ainda guardada aí de quem mandou, ou se alguém quiser também colocar aqui, se tiver alguma dúvida para que a gente responda, vocês também podem deixar aqui e a gente vai respondendo. Não, acho que era mais isso, assim, a pergunta que acho que tem uma pergunta aqui, mas acho que a gente já acabou respondendo, que era, né, vou ser mais um nas redes sociais, como que eu faço para começar nas redes sociais, né? Então, a gente já comentou aí que é com planejamento, é se estruturando, é separando um tempinho também para se dedicar, né? Acho que é mais então, acho que a gente pode ir encerrando, eu acho que deixando assim, né, fazendo uma coletânea daquilo que a gente já falou aqui hoje, né, sobre presença digital. Eu acho que assim, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. O que a gente precisa focar, de repente, se tiver que colocar, né, qual seria uma orientação? Faça um site, construa um site, ele é a base da comunicação, e entre numa rede social. Escolha uma. Instagram é uma forte candidata, né? Acho que é isso. Isso resume assim o essencial do que ele precisa para ter uma presença, para começar a ter uma presença digital, né? Sim, sim. É isso mesmo. Também quero agradecer aqui a presença de todos. Nós fomos persistentes e marcamos a live nova. Foi um horário diferente, mas a gente conseguiu. Vai ficar gravado, então a gente vai disponibilizar. Para quem não pôde assistir, vai poder assistir. Enfim, obrigado mesmo pela parceria. Obrigada pelo apoio. A gente fica muito feliz. Obrigada. Semana que vem a gente faz uma outra, né? Acho que a gente já agora gostou da ideia. Vamos fazer sim, com certeza. Agora... Semana que vem a gente traz mais uma aqui, falando um pouquinho só para essa área médica, de como é que eles podem se diferenciar nesse mundo digital. Vamos trazer outro tema sim, acho que vai ser bem legal. Combinado. Obrigada, Roberta, Lisandra, que eu vi aqui. Tem mais umas pessoas aí que estavam presentes. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigada, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.